Bom dia, irmão e irmã em Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Como sabemos, os 12 apóstolos foram os discípulos mais próximos de Jesus Cristo, conforme mencionados no Novo Testamento da Bíblia. Eles foram selecionados por Jesus para serem seus seguidores e para disseminar sua mensagem. Mas após a ascensão de Cristo aos céus, qual foi o destino que cada um tomou? Que trabalho desempenharam em nome do Senhor? Quais foram seus sacrifícios e finais? Venha comigo descobrir a resposta de cada pergunta, para cada um dos 12 homens escolhidos por Jesus, para espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Simão Pedro, também conhecido como Simão, ele era um pescador e foi escolhido por Jesus para ser o líder dos apóstolos. Após a ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, Simão Pedro desempenhou um papel significativo na propagação do cristianismo e no estabelecimento das primeiras comunidades cristãs. Aqui estão algumas informações sobre o trabalho e a morte de Simão Pedro. Trabalho e ministério. Após a ascensão de Jesus, Pedro se tornou um líder entre os apóstolos. Ele pregou o Evangelho em Jerusalém e em outras partes da região. Pedro teve um papel importante na conversão de muitas pessoas ao cristianismo, e foi considerado uma figura-chave na disseminação da mensagem de Jesus. Ministério aos gentios. Pedro também foi um dos primeiros apóstolos a reconhecer a importância de pregar para os gentios, ou seja, não-judeus. Ele teve uma visão que o convenceu de que Deus não fazia distinção entre judeus e gentios, quando se tratava de aceitá-los no reino de Deus. Isso abriu o caminho para a expansão do cristianismo, além das comunidades judaicas. Prisões e perseguições. Pedro enfrentou perseguições e prisões por causa de sua fé. Ele foi preso e encarcerado pelo rei Herodes Agripa mas foi milagrosamente libertado por um anjo. Essa experiência foi relatada no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia. Epístolas e contribuições teológicas. Pedro é tradicionalmente considerado o autor de 2 epístolas no Novo Testamento, 1 Pedro e 2 Pedro. Essas cartas contêm ensinamentos e exortações aos cristãos sobre questões de fé, sofrimento e conduta ética. Martírio. Segundo a tradição cristã, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Ele teria sido crucificado de cabeça para baixo, pois acreditava ser indigno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Sua crucificação ocorreu em um local conhecido como Circo de Nero, onde atualmente está localizada a Basílica de São Pedro, no Vaticano. André. Irmão de Simão Pedro, ele também era pescador e foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Após a ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, o apóstolo André também desempenhou um papel importante na propagação do cristianismo. Aqui estão algumas informações sobre o trabalho e a morte de André. Trabalho e ministério. Após a ascensão de Jesus, André foi um dos apóstolos que se dedicou à divulgação do Evangelho. Ele foi conhecido por seu zelo missionário e seu compromisso em compartilhar a mensagem de Jesus. Não há muitos detalhes específicos sobre seus trabalhos ou ministérios, mas é provável que tenha pregado em várias regiões. Ministério no Oriente. De acordo com a tradição cristã, após a ressurreição de Jesus, André teria viajado para várias regiões do Oriente, para espalhar o cristianismo. Ele é associado à pregação na Ásia Menor, especialmente na região da atual Grécia e Turquia. Há relatos que indicam que ele fundou comunidades cristãs nessas áreas. Martírio. De acordo com as tradições cristãs, André foi martirizado em Patras, na Grécia, por volta do ano 60 d.C. Segundo relatos, ele foi crucificado em uma cruz em forma de X invertido, conhecida como a Cruz de Santo André.
Acredita-se que ele tenha aceitado o martírio com coragem e fé, considerando-se indigno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Tiago, filho de Zebedeu. Ele e seu irmão João eram filhos de Zebedeu e foram chamados por Jesus enquanto consertavam as redes de pesca. Após a ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, desempenhou um papel significativo na propagação do cristianismo. Aqui estão algumas informações sobre os trabalhos e o destino de Tiago, filho de Zebedeu. Trabalho e ministério. Discípulo próximo de Jesus, Tiago, juntamente com seu irmão João, fazia parte do círculo íntimo dos apóstolos. Eles eram conhecidos como filhos do trovão e foram escolhidos por Jesus para serem seus discípulos mais próximos. Tiago foi testemunha de muitos eventos importantes da vida de Jesus, como a transfiguração no Monte Tabor. Liderança na igreja original. Tiago, juntamente com Pedro e João, foi considerado um dos pilares da igreja original em Jerusalém. Ele teve um papel importante na liderança e na tomada de decisões nessa comunidade cristã inicial. Martírio. Execução por Herodes Agripa I. Segundo o relato bíblico em Atos dos Apóstolos, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Por volta do ano 44 d.C., o rei Herodes Agripa I lançou uma perseguição contra os cristãos em Jerusalém. Durante essa perseguição, Tiago foi executado com a espada. Martírio e legado. A execução de Tiago ocorreu para agradar a certos segmentos judaicos, que eram contrários aos ensinamentos cristãos. Seu martírio testemunhou a fidelidade a Jesus Cristo, até a morte e inspirou outros cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante da perseguição. João, filho de Zebedeu, e irmão de Tiago, ele é conhecido como o discípulo amado, e é autor do Evangelho de João. Após a ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, o apóstolo João desempenhou um papel significativo na propagação do cristianismo e na escrita de importantes textos bíblicos. Aqui estão algumas informações sobre os trabalhos e o destino de João. Trabalho e ministério. Pregação e ensino. João foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus, e fez parte do círculo íntimo dos apóstolos. Ele testemunhou os ensinamentos, milagres e eventos-chave da vida de Jesus. Após a ascensão de Cristo, João se dedicou à pregação e ao ensino, compartilhando a mensagem do Evangelho. Sua ênfase estava na importância do amor, da comunhão com Deus e da obediência aos mandamentos de Cristo. Autoria dos escritos bíblicos. João é tradicionalmente considerado o autor de vários textos bíblicos importantes. Como o Evangelho de João, as 3 epístolas de João, 1 João, 2 João, 3 João, e o livro do Apocalipse. Essas obras contêm ensinamentos teológicos, exortações e visões apocalípticas. Últimos anos e morte. Exílio na ilha de Patmos. De acordo com a tradição cristã, no final de sua vida, João foi exilado para a ilha de Patmos, no mar Egeu, por causa de sua fé. Foi durante esse período que ele recebeu as visões apocalípticas descritas no livro do Apocalipse. Morte. Não há consenso absoluto sobre a maneira exata como João morreu. Algumas tradições afirmam que ele morreu de morte natural em uma idade avançada, enquanto outras sugerem que ele tenha sofrido uma tentativa de martírio, mas tenha sobrevivido. Independentemente disso, acredita-se que João tenha falecido em Éfeso, na atual Turquia, durante o 1º século depois de Cristo. Filipe. Chamado por Jesus enquanto estava em Betsaida, Filipe foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus. Após a ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, o apóstolo Filipe também desempenhou um papel importante na propagação do cristianismo. Aqui estão algumas informações sobre os trabalhos e o destino de Filipe. Pregação e evangelização.
Filipe foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, e fez parte do círculo íntimo dos discípulos. Ele testemunhou os ensinamentos, os milagres e a ressurreição de Jesus. Após a ascensão de Cristo, Filipe se dedicou à pregação e à evangelização, compartilhando a mensagem do Evangelho. Ele é especialmente conhecido por seu encontro com o eunuco etíope, descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Em seu trabalho missionário, Filipe desempenhou um papel ativo na expansão do cristianismo. Ele viajou para várias regiões, incluindo a Samaria, onde pregou e realizou milagres, levando muitas pessoas a se converterem ao cristianismo. Martírio. Não há registros detalhados sobre a morte de Filipe nas Escrituras ou nas tradições cristãs. A falta de informações específicas torna difícil determinar com precisão como ele morreu. De acordo com algumas fontes não canônicas, Filipe teria sido martirizado em Hierápolis, na Frígia, atual Turquia, onde teria sofrido o martírio por crucificação ou apedrejamento. Bartolomeu. Também conhecido como Natanael, ele foi trazido por Filipe para Jesus. O apóstolo Bartolomeu desempenhou um papel significativo na propagação do cristianismo. Aqui estão algumas informações sobre os trabalhos e o destino de Bartolomeu. Chamado para seguir Jesus. Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Embora haja poucos relatos específicos sobre as atividades de Bartolomeu, após a ressurreição de Cristo, é provável que ele tenha se dedicado à pregação e ao ensino, compartilhando a mensagem do Evangelho. Martírio e relatos contraditórios. As informações sobre a morte de Bartolomeu variam nas diferentes tradições e relatos históricos, e não há um consenso definitivo. Algumas fontes sugerem que Bartolomeu foi martirizado, mas os detalhes específicos diferem. Segundo a tradição mais comum, Bartolomeu teria sido martirizado na Armênia. Relatos contam que ele foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Outras tradições afirmam que Bartolomeu pregou e realizou milagres em várias regiões, incluindo a Índia, e que ele teria sido martirizado lá, embora os detalhes exatos sejam incertos. Mateus. Antes de se tornar um apóstolo, Mateus era um cobrador de impostos. Ele foi chamado por Jesus, enquanto estava sentado em sua coletoria. O apóstolo Mateus desempenhou um papel importante na propagação do cristianismo. Aqui estão algumas informações sobre os trabalhos e o destino de Mateus. Autor do Evangelho de Mateus. Mateus é conhecido principalmente como o autor do Evangelho que leva seu nome. Este Evangelho é um relato detalhado da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. O Evangelho de Mateus desempenhou um papel crucial na preservação e disseminação dos ensinamentos e das ações de Jesus. Pregação e evangelização. Após a ascensão de Cristo, Mateus provavelmente se envolveu na pregação e na propagação do Evangelho. Embora haja poucos relatos específicos sobre suas atividades, é provável que ele tenha compartilhado a mensagem de Jesus com outras pessoas, buscando a conversão e a edificação da fé. Morte e relatos contraditórios. Há diferentes tradições e relatos históricos sobre a morte de Mateus, e não há um consenso definitivo. Alguns relatos sugerem que ele foi martirizado, mas os detalhes específicos variam. Segundo uma tradição antiga, Mateus teria sido martirizado na Etiópia. De acordo com essa versão, ele teria sido apedrejado ou esfaqueado até a morte. Outra tradição afirma que Mateus foi martirizado na Pérsia, onde teria sido morto por uma lança ou decapitado. Tomé. Conhecido como Dídimo, ele ficou famoso por sua incredulidade em relação à ressurreição de Jesus. Tomé, também conhecido como Dídimo ou Tomé, o incrédulo, desempenhou um papel significativo na propagação do cristianismo. Aqui estão algumas informações sobre os trabalhos e o destino de Tomé.
Testemunho da ressurreição de Jesus. Tomé ficou conhecido por sua reação inicial de incredulidade diante da ressurreição de Jesus. Ele expressou dúvidas sobre a ressurreição até que Jesus aparecesse novamente e permitisse que ele tocasse em suas feridas. Esse episódio rendeu a Tomé o apelido de Tomé, o incrédulo. Após esse encontro, Tomé se tornou um forte defensor da ressurreição e compartilhou essa mensagem com outros. Propagação do Evangelho. Embora não haja muitos detalhes específicos sobre as atividades de Tomé após a ascensão de Cristo, é provável que ele tenha se dedicado à pregação e ao ensino, compartilhando a mensagem do Evangelho. Ele foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, e testemunhou os ensinamentos e milagres de Jesus durante seu ministério terreno. Martírio e tradições contraditórias. Há diferentes relatos sobre a morte de Tomé, e as tradições variam. Segundo uma tradição amplamente aceita, Tomé teria sido martirizado na Índia. De acordo com essa versão, ele teria sido morto por lanças ou apedrejado pelos habitantes locais enquanto pregava o Evangelho. Outras tradições sugerem que Tomé teria sido martirizado em outros locais, como a Pérsia ou a Síria, mas os detalhes específicos variam nessas narrativas. Tiago, filho de Alfeu. Também chamado de Tiago, o menor, para distingui-lo do outro apóstolo Tiago, ele é mencionado em várias passagens dos Evangelhos. O apóstolo Tiago, filho de Alfeu, desempenhou um papel importante na propagação do cristianismo. No entanto, é importante observar que há uma certa confusão sobre a identidade de Tiago, filho de Alfeu, devido à existência de outro apóstolo com o mesmo nome. As informações específicas sobre os trabalhos e o destino de Tiago, filho de Alfeu, são limitadas. Discípulo de Jesus. Tiago, filho de Alfeu, foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Ele era um seguidor próximo de Jesus durante seu ministério terreno, e testemunhou seus ensinamentos, milagres, e a ressurreição. Participação na igreja original. Após a ascensão de Jesus, Tiago, filho de Alfeu, pode ter desempenhado um papel ativo na igreja original, provavelmente envolvido na pregação e na propagação do Evangelho. Martírio. Infelizmente, há poucas informações específicas sobre a morte de Tiago, filho de Alfeu. Os relatos históricos e as tradições não fornecem detalhes claros sobre seu martírio. Simão, o Zelote, pouco se sabe sobre ele, além de seu nome e do fato de ter sido um dos 12 apóstolos. O apóstolo Simão, conhecido como Zelote, desempenhou um papel na propagação do cristianismo. Aqui estão algumas informações sobre os trabalhos e o destino de Simão, o Zelote. Discípulo de Jesus. Simão, o Zelote, foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Ele era um seguidor próximo de Jesus, durante seu ministério terreno e testemunhou seus ensinamentos, milagres, e a ressurreição. Participação na igreja original. Após a ascensão de Jesus, Simão, o Zelote, pode ter desempenhado um papel ativo na igreja original, compartilhando a mensagem do Evangelho, e ajudando a estabelecer comunidades cristãs. Martírio. Infelizmente, há poucas informações específicas sobre a morte de Simão, o Zelote. Os relatos históricos e as tradições não fornecem detalhes claros sobre seu martírio. Diferenciação com outros apóstolos de mesmo nome. É importante mencionar que Simão, o Zelote, é frequentemente diferenciado de outro apóstolo chamado Simão Pedro. No entanto, a falta de informações detalhadas torna difícil determinar o destino específico de Simão, o Zelote, após a ressurreição de Cristo. Judas Tadeu. Chamado também de Lebeu ou Tadeu, ele é mencionado nas listas dos apóstolos nos evangelhos. O apóstolo Judas Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago, desempenhou um papel importante na propagação do cristianismo.
Aqui estão algumas informações sobre os trabalhos e o destino de Judas Tadeu, discípulo de Jesus. Judas Tadeu foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Durante o ministério terreno de Jesus, ele testemunhou seus ensinamentos, milagres e a ressurreição, pregação e ensino. Após a ascensão de Cristo, Judas Tadeu provavelmente se envolveu na pregação e na propagação do Evangelho. Embora haja poucas informações específicas sobre suas atividades, é provável que ele tenha compartilhado a mensagem de Jesus com outros, buscando a conversão e a edificação da fé. Autoria epistolar. Judas Tadeu é tradicionalmente considerado como o autor da Epístola de Judas, que se encontra no Novo Testamento da Bíblia. Essa carta foi escrita para encorajar os cristãos a permanecerem fiéis ao ensino de Jesus e a resistirem à influência de falsos mestres e ensinamentos. Martírio. Poucas informações disponíveis. Infelizmente, há poucas informações específicas sobre a morte de Judas Tadeu. Os relatos históricos e as tradições não fornecem detalhes claros sobre seu martírio. Martírio incerto. Alguns relatos sugerem que Judas Tadeu foi martirizado por sua fé, mas as circunstâncias e os detalhes específicos variam nas diferentes tradições. Não há um consenso definitivo sobre como ele morreu. Judas Iscariotes. Infelizmente, Judas Iscariotes é conhecido por sua traição a Jesus, entregando-o às autoridades religiosas. O apóstolo Judas Iscariotes teve um destino trágico, e diferente dos outros apóstolos. Aqui estão algumas informações sobre os trabalhos e a morte de Judas Iscariotes. Trabalho e traição. Discípulo de Jesus. Judas Iscariotes foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Durante o ministério terreno de Jesus, ele testemunhou seus ensinamentos, milagres e a ressurreição. No entanto, Judas Iscariotes traiu Jesus, entregando-o às autoridades religiosas em troca de 30 moedas de prata. Esse ato de traição é amplamente conhecido como a traição de Judas. Arrependimento e remorso. Após a traição, Judas Iscariotes sentiu remorso e arrependimento por suas ações. Segundo o relato bíblico, ele devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos e, atormentado pelo peso de sua traição, acabou se enforcando. Existem diferentes relatos e tradições sobre como exatamente Judas Iscariotes morreu. De acordo com o relato bíblico, ele morreu por enforcamento. Alguns relatos posteriores sugerem que o enforcamento ocorreu em um campo que ficou conhecido como o Campo de Sangue. Outras tradições indicam que Judas morreu por outros meios, como queda ou suicídio. É importante mencionar que algumas informações sobre a vida e morte dos apóstolos são baseadas em tradições e relatos históricos, e nem todas podem ser confirmadas de maneira definitiva. No entanto, as narrativas bíblicas e a tradição cristã desempenham um papel central ao descrever as atividades e o destino dos apóstolos após a ressurreição e ascensão de Cristo. Este vídeo faz parte de uma playlist completa sobre histórias bíblicas. Você pode assisti-la inteira gratuitamente nesse canal. Espero que essa reflexão tenha lhe inspirado de alguma forma. Se inscreva no canal e ative o sininho, pois temos orações todos os dias às 7 da manhã e 7 da noite. Obrigado por assistir, e um abençoado dia a você.